Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos agora caminhando para a última palestra desse período da tarde. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui já ao longo desses 3 dias conosco. E nesse momento agora a gente vai receber aqui o professor Danúbio Lopes, ele que vai falar um pouquinho sobre as metodologias ativas no século XXI, transformando o papel do professor e do aluno. O professor Danúbio, ele que é mestre, professor e especialista em tecnologias digitais aplicadas à educação. Então, professor Danúbio, seja muito bem-vindo. Nossa gratidão por ter aceito o convite para estar aqui participando da nossa programação, compartilhando toda a sua trajetória, a sua experiência. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou o Danúbio Lopes, tenho formação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. Sou mestre em Diversidade Biológicas e Recursos Naturais pela Universidade Regional do Cariri, especialista em Tecnologias Digitais aplicadas à educação pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O tema desta palestra é Metodologias Ativas do século XXI, transformando o papel do professor e do aluno. Bom, para iniciar, vale a pena fazer aqui um breve histórico das metodologias ativas. E aí, talvez muitos ainda pensem que esse termo metodologias ativas, ou até mesmo as práticas, ferramentas, são algo recente. Mas aí, Confúcio, em 552 a.C., ele falava o seguinte: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu entendo. Ou seja, ele já falava que aquilo que o ser humano ele consegue fazer, mas não só ver ou não só escutar, ele consegue aprender, consegue entender. Então nós podemos dizer, né, que aí é, houve um início mais filosófico de saber que de fato quando o ser humano, e trazendo aí para o lado educacional, quando o nosso aluno, ele faz, ele aprende. Né? Não só ali, né, naquele método, como nós chamamos de mais tradicional, só escutar, só ver o professor escrevendo, né? Mas aí, a partir do momento que ele coloca a mão na massa, que ele faz junto, ele de fato aprende. Então, aí, o termo metodologias ativas não é algo recente, tão recente como nós podemos até mesmo imaginar, porque houve esse início filosófico, mas também houve um início mais técnico-científico, mais precisamente aí no século XX, dentro do campo educacional, onde começaram a surgir as primeiras metodologias. E aí o Don Dewey, né, ele foi um importante pesquisador e um dos pioneiros a defender essa abordagem dentro da sala de aula. Nas décadas de 1960 e 1970, nós vemos aí emergir algumas ferramentas dentro do que nós chamamos de metodologias ativas, foram as aprendizagens baseadas em problemas, como também a aprendizagem baseada em projetos, que começaram a se difundir pelo mundo, influenciando o campo da educação. E aí, com o advento da internet, das novas tecnologias, dos dispositivos móveis, né, aí os anos 2000 eles vieram para consolidar ainda mais essas metodologias nos sistemas de ensino, principalmente dentro das nossas escolas. E aí nós podemos até refletir se ainda é preciso ser feito dentro das nossas escolas para que essas metodologias elas sejam bem mais trabalhadas. Se de fato a educação ela caminha junto com a sociedade, porque nós percebemos que a sociedade ela caminha em passos largos, né? O que hoje aqui é algo funcional, tecnologicamente falando, amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano, já não é mais, né? Então, o que eu percebo como pesquisador e também como professor é que a educação ela ainda precisa
andar junto com a sociedade na quesito de acompanhar determinadas situações, né, como a questão aí destas tecnologias que cada vez mais vem se avançando e que a gente percebe que a educação ainda está um pouco a par, um pouco mais atrás, né? Não caminha junto com a sociedade em questão de atualizações. E aí, os anos, né, 2000 e seguintes, trouxeram essas abordagens, como, por exemplo, a sala de aula invertida, e aí o ensino híbrido, a gamificação, o EAD, e claro, né, em situações adversas, como num, num passado não tão distante, né, nós vivemos, que foi um período de pandemia, nós podemos perceber o quanto as tecnologias, que é uma ferramenta da metodologia ativa, ela é importante, né? E ela foi importante. Então, de fato, naquele momento, nós, profissionais de educação, de todo mundo, nós nos víamos ali, de fato, obrigados, né? Para que nós pudéssemos desenvolver a nossa prática, nos familiarizar e ali nos formar, de fato, sobre essas tecnologias, o uso de tantas ferramentas e que hoje não são mais difíceis de serem manuseadas por nós. E aí, a educação, ela é um processo que está em constante evolução. E, historicamente falando, né, nós tivemos um período onde a educação ela era pautada bem mais no tradicional, onde o ensino tradicional ela, ela tinha uma ênfase, né, na transmissão do conteúdo, principalmente. O professor ele era o único detentor deste conhecimento e o aluno apenas recebia, era um ser passivo nesse processo. As aulas eram expositivas e ali tinha um foco na memorização, na decoreba, né, como muitas pessoas falam, né? Ah, você tem que decorar esse conteúdo. E também pouca interação. E aí, de fato, este método de ensino, ele não era eficaz, nós sabemos hoje em dia que também não é. Por mais que os sistemas de ensino, por mais que nós, educadores, nós ainda precisamos, de fato, né, estar ali permeando as nossas práticas de uma maneira mais tradicional, mas nós sabemos que o aluno, ele sendo um ser ativo no processo, ele vai conseguir aprender, ele vai conseguir adquirir as competências necessárias para o seu crescimento. E aí nós vemos a pedagogia progressista, onde aí também emergem as metodologias ativas, onde o foco no aprendizado está centrado no aluno e o professor ele vai ser aquele facilitador deste processo. E aí nós vamos ter uma aprendizagem mais ativa, nós vamos ter uma colaboração e também o maior desenvolvimento das habilidades. E aí, ainda nesse processo histórico do ensino, da educação, nós temos o Don Dewey, que aí foi um dos precursores das metodologias ativas, ali entre o século XIX, século XX, e ele defendia que a educação deveria ser baseada na experiência, experimentar, vivenciar e na resolução de problemas práticos. O que inspirou, e aí nos inspira até hoje, tanto na educação básica como no ensino superior, em práticas centradas no aluno. E aí Piaget, também no século passado, ele desenvolveu seus trabalhos no campo da educação, muito importantes. E ali ele classificou o desenvolvimento da mente humana, o desenvolvimento humano em etapas. E aí essas teorias, né, elas ajudaram a construir o conhecimento acerca de todo o processo de aquisição do conhecimento por parte do aluno e também da interação deste
aluno com o meio, da interação com o meio, da interação com o professor e também com seus pares na sala de aula. Piaget, aí dando continuidade, né, aos trabalhos do Piaget, vem Vygotsky, que também teve o seu trabalho fundamentado neste campo de atuação das interações sociais, focando ali na aprendizagem e percebendo como essas interações sociais elas eram importantes para que o aluno ele pudesse se desenvolver. E Paulo Freire, né, também um autor, pesquisador brasileiro, que trouxe aí importante conhecimento para os sistemas educacionais de todo o mundo, com a sua pedagogia libertadora. Ele enfatizava essa aprendizagem dialógica e participativa, onde os alunos, através do diálogo, através da participação, ele conseguia ali se libertar de certas cadeias que muitas vezes ele estaria aprisionado. E aí o aluno e o professor, eles aprendem juntos. Então todos esses autores, eles trouxeram e eles fizeram, na verdade, um grande legado para a educação, para as metodologias, né, para o crescimento das metodologias ativas. E aí que nós temos os três pilares das metodologias ativas, que é a autonomia, a colaboração e o protagonismo. Na autonomia, o aluno ele vai ser capaz de tomar decisões e gerenciar o próprio aprendizado. Na colaboração, o trabalho em equipe para construir o conhecimento em conjunto. E o protagonismo, onde ele vai assumir o papel principal no processo de aprendizagem. O professor, ele também vai ter, e até hoje ele tem um papel muito importante nesse processo, mas aí ele vai servir principalmente como um mediador, como um facilitador, como um curador e um inspirador para os estudantes. Facilitador, ele vai ser um guia, ele vai guiar o aluno na busca pelo conhecimento. Mediador, ele vai promover a interação e a troca de ideias. E o curador, ele vai selecionar através do planejamento, né? Ele vai selecionar os materiais, os conteúdos que são relevantes, que são importantes para o crescimento pessoal e também cognitivo do estudante. E também inspirador. Quem nunca teve um professor que se viu como inspiração? Até hoje eu lembro dos meus professores da época do ensino fundamental, também da época da faculdade, e hoje eu me inspiro muito na minha prática quando eu lembro de muitos deles. E aí o aluno no centro da aprendizagem, onde vai ser desenvolvido, né, competências para o futuro. Nós hoje estamos como professores e nós devemos ter em mente que nós devemos preparar o nosso aluno para o futuro. E aí onde nós devemos trabalhar nele o pensamento crítico, ter um senso crítico diante das situações, analisar as informações e também ter essa capacidade de formar opiniões. A criatividade, gerenciar ideias inovadoras, a comunicação, expressar ideias de forma clara e a colaboração, saber trabalhar em equipe, entender a necessidade e a importância de se trabalhar em equipe para alcançar os objetivos. E aí, né, aqui alguns exemplos, as principais metodologias ativas atualmente são a aprendizagem baseada em projetos, que aí, né, o estudante ele vai desenvolver projetos, mas também vai executar. A gamificação, que os elementos de jogos no aprendizado. A sala de aula invertida, que aí o professor ele vai disponibilizar o material para o aluno ainda antes dele chegar na sala de aula, e ali na sala de aula vai acontecer uma troca, um debate, e o estudo de caso, onde o aluno ele vai fazer a análise, a discussão de situações reais. E daqui a pouco eu vou falar um pouco de algumas ferramentas importantes para se trabalhar
a gamificação, que é uma ferramenta das metodologias ativas. E aqui a tecnologia como aliada sempre. As plataformas online, como a plataforma Moodle, o Google Sala de Aula, aplicativos educacionais, que são recursos fantásticos. Hoje nós temos vários aplicativos disponíveis que vêm aí a incrementar a prática pedagógica e também a utilização de vídeos, né, interativos, esses recursos visuais que também ajudam bastante no momento ali da aprendizagem. E são muitos os desafios, mas também existem soluções quando, de fato, se quer, quando se busca, para que essas metodologias elas sejam implementadas cada vez mais no processo educacional. E aí, um desafio é a falta de recursos, a falta de um laboratório de informática, a falta de uma sala de multimídia. E aí é onde está a importância de sempre os nossos agentes políticos, né? As secretarias, né? Estar sempre buscando parcerias e também utilizar, quando não se tem um computador, uma sala de informática e aí uma sala de multimídia, usar os materiais acessíveis, né? Uma TV, ou então trazer essa dinâmica dos games para a sala de aula, que muitas vezes a gente acha que a gamificação ela é trabalhada apenas com o jogo eletrônico, mas não. Até mesmo uma competição em que ali é atribuído pontos, ali se está trabalhando também uma dinâmica da gamificação. E também um dos desafios é a resistência dos professores. Muitas vezes nós somos resistentes a estar ali abraçando novidades. A nossa formação, aí é onde entra também a importância das formações, e seria uma solução, né, das formações continuadas, para o professor ele estar sempre familiarizado nesse processo educacional, nesse processo em que nós precisamos andar juntos com a sociedade na questão de avanços, né, na questão de essas novas tecnologias que chegam aí para nos ajudar em nossa prática. E a infraestrutura. Né? Infelizmente, muitas escolas ainda espalhadas pelo Brasil, em lugares mais remotos do nosso país, ainda não possuem uma acesso à internet, uma sala com recursos multifuncionais. Mas aí, adaptar sempre, procurar adaptar essas atividades para se trabalhar primeiro com a prática, com as vivências. Isso é muito importante, né? A metodologia ativa coloca o aluno no centro, onde ele vai colocar a mão na massa. Então, quando o professor traz ali uma vivência, quando o professor ele faz, né, junto com o aluno, dá a oportunidade dele ser autônomo, de fazer, ele vai aprender. O estudante, ele vai aprender. E aí, a metodologia ativa, ela vai estar sendo implementada dentro da sala de aula. E eu falo isso porque aqui nesse congresso acredito que uma boa parcela dos participantes são professores do ensino básico. Alguns já estão na academia, são profissionais do ensino superior, mas aí nós também, né, profissionais do ensino superior, nós também devemos ter em mente isso, deixar que o aluno, fazer com que o aluno ele coloque a mão na massa de fato, que ele possa ser autônomo, né, e autor da sua própria história e aí construir também o seu conhecimento. E a gente vai estar lá, sim, sempre com o nosso aluno para facilitar, para ajudar sempre no que for preciso. Como prometido, aqui eu trouxe alguns sites, alguns aplicativos que podem ser utilizados como uma ferramenta das metodologias ativas, que é o Canva. Acredito que muitos de vocês já conhecem. O Canva, ele é um aplicativo de criação de conteúdo, onde o professor pode ser bem dinâmico, né? Criar vídeos, criar slides, criar materiais, inclusive. Muitos profissionais da educação, pedagogos, professores em geral, eles estão começando a criar seus próprios conteúdos e até comercializar. Né? Eu costumo muito trabalhar
né? Além de fazer material, mas aí fazer cards, né? Às vezes um convite ou até mesmo um comunicado. E aí eu sempre utilizo o Canva. Tem muitas funcionalidades. E o professor, ele pode estar ganhando acesso grátis, que é o Canva para Educação, é uma funcionalidade do Canva. Você faz um cadastro e ali você pode mandar um comprovante que você é um professor de ensino básico, que pode ser um contra-cheque, e aí pode ser também uma declaração. E aí o profissional ele vai ter acesso ilimitado para utilizar as ferramentas do Canva. Deixa eu ver, eu fiz aqui alguns demonstrativos. Deixa eu mostrar aqui um material que eu acabei criando recentemente, né, em uma das minhas turmas, no ensino básico. Eu trabalho com esses materiais, né, que requerem aí vivências. Eu peguei um tema que está em alta, que são os Bob Goods. E aí eu criei um material para que eles pudessem fazer produções textuais. E aí eles têm uma ficha e aqui uma imagem lá do Bob Good, e eles vão construir um texto de acordo com a imagem. E aí estou trabalhando, né, várias habilidades. E aí, de forma interdisciplinar, já trabalha a arte. Depois que eles concluírem a produção, eles vão poder colorir o material e tantos outros, né? Aqui eu só mostrei uma das ferramentas que eu utilizo em minhas aulas, que é o Canva, para a produção de materiais. Utilizo também bastante, né, o Wordwall, que é um site de produção de games. E aí, para quem pretende trabalhar com gamificação, com os games, que é este site, o Wordwall, que também, a partir do momento que você faz o seu cadastro, você consegue criar materiais. Eu criei aqui um material de ciências, né, desenvolvimento embrionário dos animais. Por exemplo, desenvolvimento do animal abaixo aqui nós temos uma vaca, e aí como ele se desenvolve dentro do embrião, né? Ele é vivíparo, ele é ovíparo, ele é ovovivíparo, né? E aí remonta aquele conteúdo, esse desenvolvimento, em que vivíparo ele se desenvolve ali dentro da placenta, né, no útero da mãe, o ovíparo quando se desenvolve dentro de um ovo, o ovo vivíparo dentro de um ovo, dentro da barriga da mãe. E aí também tem como procurar, né? Ah, não tem tempo. O professor realmente tem uma vida corrida, 200, 300 horas, né, de docência. Não tem como, mas aí se você colocar lá no site, procurar o que você quiser, é muito difícil não ter, a verdade é essa. Algum conteúdo do ensino básico, até mesmo no ensino superior, se encontra no Urdual para ser trabalhado. Aí aqui eu criei, né, um game sobre geometria, aventure-se no mundo da geometria. Aí qual dessas opções é um exemplo de figura geométrica espacial? Aí aqui nós temos as opções, o quadrado, o triângulo, o cubo, o retângulo. E aí, se por acaso o aluno errar, né, aí já assinala, né, já dá um sinal aí que está errado, que é o cubo. E aí, por diante, quantas faces tem um cubo? E torna a aula mais dinâmica, porque hoje os nossos alunos eles estão enraizados nesse processo tecnológico, e a verdade é que a escola ela precisa também, eu não estou dizendo aqui que vai ser ali o momento todo da aula, as 4 horas, né, diárias, ser um momento de brincadeiras, de dinâmicas, né, mas claro que hoje nós precisamos também estar ali com material didático, mas trazer uma vivência para as aulas é muito importante. É uma metodologia ativa, porque o aluno ele vai aprender fazendo, ele vai colocar a mão na massa, ele vai praticar e, claro, ele vai aprender brincando, né? E já que também nós sabemos que é muito importante isso, principalmente para crianças. Hoje não se fala mais numa prática pedagógica,
principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação infantil, sem ter esse momento de vivência, trazendo uma prática para a sala de aula. E aí remonta também às teorias de Piaget, em que o sensório motor, a criança, ela utiliza mais, né, dos seus sentidos para aprender, né? Tudo que a criancinha pega lá de 0 a 2 anos, leva até a boca, né? Ou seja, ela precisa palpar, muitas vezes precisa cheirar ou até é, colocar na boca, né? Comer para conseguir aprender algo novo. E ali, né, em todas as outras etapas, até o operatório formal, que aí vai de 11 anos para cima, né? Mas aí dos 2 anos até os 10 anos, 11 anos, que é a fase da infância, a criança ela vai aprender muito com o concreto, né? O operatório concreto, como aí chama o Piaget, que a criança, o estudante, precisa, é necessário ter este momento para trazer o concreto para que ele possa pegar, não só abstrações, né? Não só teorias, não só ali a nossa fala, mas também trazer algo que ele possa colocar a mão na massa. E aqui também nós temos o Duolingo para as partes aí, né, os componentes de linguagens, que vem trazer aí uma gama de conhecimentos acerca de vários idiomas. Eu acho muito divertido para se trabalhar isso ali, principalmente como sugestão para que o estudante baixe esse aplicativo no celular e treine em casa. Nós sabemos que hoje é a língua oficial, a língua mais falada no mundo é o inglês, é uma das línguas mais faladas, e também está ali na grade curricular, a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, inglês. Então, devido a essa importância, é muito importante se trabalhar a questão da linguagem, dos idiomas, com os nossos alunos. O Canva, né, serve para a produção de material, desde a educação infantil até o ensino superior. Né? Basta o professor ele ter aquele conhecimento, pelo menos o básico, ter a disponibilidade para a produção. O Moodle também traz aí essa dinâmica mais de ensino fundamental, educação infantil, mas nada impede de ser trabalhado no ensino superior, e o Duolingo do ensino fundamental, dos anos finais, que é ali onde pega o 6º ao 9º ano, né, e o ensino médio, que o aluno ele vai precisar aprender essas habilidades, né, uma nova linguagem. Apesar que hoje a nossa sociedade ela está permeada de expressões, de palavras estrangeiras e principalmente de palavras que vêm aí da língua inglesa. E aqui eu achei ele muito dinâmico, né? Também tem esse aplicativo do Duolingo, que aí eu vou treinando o meu inglês, mas aí também temos o francês, o italiano, o espanhol, e aí vai de acordo com o que em casa, né, com o que o aluno ele vai querer aprender. Na verdade, é sempre um processo de conhecimento, é um processo que não é apenas a escola, como nós sabemos, a escola é um ambiente formal, mas aí os alunos eles também aprendem em ambientes não formais, em ambientes informais. E é isso, né? Eu trouxe esses 3 exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas dentro das aulas, mas aí hoje nós temos inúmeras ferramentas, inúmeros aplicativos e sites que o professor pode estar trabalhando com seus alunos para incrementar, para tornar o ensino mais agradável, para chamar também mais a atenção dos alunos. E é isso. E aqui eu quero agradecer aos organizadores do evento. Fiquei muito feliz pelo convite. E aí está uma das minhas redes sociais, né? E espero que todos os participantes tenham aí um bom congresso, tá
certo? Que tem aí mais um segundo, terceiro, quarto, momentos como este, e quero aí desejar que os profissionais que estiveram nesse momento, né, que esta palestra tenha servido aí e possa posteriormente servir em suas práticas. Então, aqui fica o meu agradecimento a todos e até uma outra oportunidade.